Tem uma segunda pergunta que agora está no primeiro lugar, ainda ligada às eleições, falando do risco. Qual que é o risco, ou o maior risco de um novo governo Bolsonaro e o maior risco de um novo governo Lula? Deixa eu pegar essa. O maior risco é sempre de tomar as decisões erradas, entendeu? Então, eu acho que hoje, um pouco o que o Motto falou é importante. O gringo tem muito conforto com quem quer que ganhe a eleição, né? Porque são conhecidos, né? A gente pode discutir as nuances e os detalhes, mas, de uma certa maneira, o gringo já sabe mais ou menos quem é o Bolsonaro, e já sabe mais ou menos quem é o Lula, e já coloca ele em umas caixinhas e tá tudo, enfim, segue a vida. O país emergente é bagunçado mesmo. Você olha pelo mundo, só tem governo estranho, assim, né? Então, é isso. O cara compara o Lula com alguma coisa que ele conhece, compara o Bolsonaro com outra coisa que ele conhece e segue a vida. O risco é quando aquilo que você considera conhecido se torna desconhecido, né? Então, por exemplo, para pegar o gancho do que o Cássio falou, o risco é um Bolsonaro com um Ministério da Fazenda dominado pelo Centrão. Esse é um baita risco que não está precificado. O risco do lado do Lula é, todo mundo tem esse modelo mental do Lula acomodador, né? Do Lula com Alckmin, etc. O risco é o governo dar para o mercadante. Esses são os riscos, na minha opinião. É o governo que toma decisões que estão completamente fora do escopo central, do caso central da maioria das pessoas, né? A Dilma, quando foi eleita da primeira vez, ela era vista incrivelmente, né? Lá, estou falando da primeira eleição de 2010. Gerentona. Gerentona. Era um Lula melhorado, porque tinha aquela capacidade de gestão. Gente, olha o que aconteceu, né? Então... Tem um amigo meu, eu sacaneio ele até hoje. Ele falou assim, a Thatcher brasileira. Eu falei assim, não é possível. As pessoas se iludem, né? É uma coisa impressionante. Então, é um pouco esse auto-engano que a gente sempre tem, e por isso na outra pergunta, né, que tinham feito, qual é o melhor setor? A gente opera ciclo eleitoral e político no mundo inteiro, etc., e toda vez você fala assim, não, o Carlos vai ser eleito aqui, ele é um cara que gosta do setor de saúde, compra o setor de saúde. Sempre dá errado esse tipo de operação. Então, a gente vai olhar aqui e falar, putz, as estatais vão super bem. Aí... Não, mas a gente pode vender 2 meses depois da eleição. Exatamente. Não precisa esperar, não precisa esperar o cara... prazo, isso sempre dá errado. Então, eu diria assim, os riscos hoje são as coisas fora do escopo. É o Bolsonaro com o Centrão no Ministério da Fazenda e tomar, de fato, a máquina que eles já tomaram um pedaço. E do outro lado é o Lula totalmente virado para a esquerda, né? Eu acho que esses são os 2 riscos que assustariam demais o mercado.